E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou tentar fazer isso rápido. Eu vou repetir algumas coisas que eu falei ontem na conversa com o Lucas e vou adicionar algumas outras coisas, alguns outros pontos de reflexão que eu separei aqui a respeito dessa caça aos ETs. Eu comecei o dia com um post muito tóxico falando: olha, só para deixar claro quem é que tem que ir lá fazer sala para visita. Eu tô ocupado e basicamente isso, os bolsonaristas ficaram pedindo socorro para ET e agora a gente tá vendo uns OVNIs aí. E uma coisa muito interessante que vocês talvez já tenham visto no, nos podcasts com o Lucas, que a gente, uma vez ele falou assim, é o seguinte, o Japão ele tem a maior defesa aérea mais foda e pica grossa do mundo, sim, só que um drone da Turquia ele é muito baratinho. E aí é muito caro defender um monte de drone barato atacando em massa. E basicamente foi isso que a gente teve numa dessas conversas aí, que eu não lembro qual. E aí, esse canal, Hoje no Mundo Militar, canal muito bom por sinal, ele fez o cálculo lá de quanto custa o míssil que foi lançado para bater o balão, de quanto custa a hora de voo desses caças, quantas horas os dois caças voaram até chegar no balão, porque estava na Alaska, estava longe pro cacete. E aí eles calculam que eles tenham gasto em torno de 8 milhões de reais para bater esse balão que estava lá. E é engraçado, né? Porque agora imagina a China mobilizando toda a sua indústria para zergar. Zergar é um termo do StarCraft e de MMO, que é mandar todo mundo lá. É encher de zerg, é mobile. Imagina a China enchendo a OTAN de balão e dizendo isso daí que tá rolando, né? Que é ET. Né? E aí todo mundo eufórico, falando, as profecias se cumprindo tudo, é o fim, é não sei quem voltando. Aí Xing Ling Wins com um monte de balão baratinho e quebra os Estados Unidos de tanto fazer caça voar para bater esses negócios. Gente, é engraçado porque isso daqui é muito vergonhoso para os dois. Mas antes de chegar nessa vergonha para os dois lados, eu quero convidar vocês a refletir um pouco sobre como vocês reagem toda vez que aparece um OVNI. E eu gosto muito quando vocês me procuram para compartilhar as coisas que estão afligindo vocês. Mas olha que interessante. Spielberg ele ferrou duas gerações seguidas, porque ele colocou no consciente coletivo das pessoas esse negócio de que talvez exista vida e ninguém acredita, porque todo mundo é otário. Mas eu acredito e assim, se essa vida ela vier pra cá, talvez eu seja o único que vai sacar que isso acontece, porque eu vou ser o escolhido e eu vou ser o esperto. Então, o filme ET, o ET ele aparece para uma família, ele fica escondido, três crianças conseguem esconder do exército americano, e todo mundo acha que ET é perigoso, mas é só o cara que foi escolhido, que é você, vivendo né, aquela aventura através do protagonista, do menininho ali. É você que entende que o ET é bom e que tudo que ele quer na vida é só voltar para casa. Muitas pessoas que eram crianças na época que assistiram o ET cresceram adultos fissurados por OVNI. E eles são a geração do I Want to Believe, que é, cara, tem ET aí, eu sei que tem, e todo mundo fala que não, mas é porque é um bando de retardado, porque eu vou encontrar esses caras. E aí vem a Netflix e Hollywood e fazem um estudo de mercado e veem o que aconteceu nessas duas últimas gerações e o que eles querem comprar. A Netflix e a própria Hollywood, quando vão fazer um estudo de mercado, eles descobrem que as pessoas querem comprar coisas que conversem com as suas fantasias, de que elas abrigariam o ET em suas casas, porque elas seriam as pessoas escolhidas e fodas e iluminadas o suficiente para entender e sacar o que estava acontecendo quando ninguém mais, todo o resto do mundo otário, não perceberia. Aliado a isso, você tem um monte de religiões falsas, não à toa, que dizem exatamente o que vai acontecer. Existem profecias
e pode ter errado o ano, mas vai acontecer. É uma questão de tempo, de que alguém vai retornar, ou algum portal vai se abrir, ou algum plano vai se cruzar, e aí sempre tem uma explicação para o surgimento de algum objeto que a ciência não consegue explicar. Só que aí é muito interessante, porque qualquer rumor de OVNI, você já sai cumprindo um monte de profecia. E ao longo de toda a sua vida, você viu um monte de profecias que se cumpriram, depois descobrindo que era um balão da Michelin, depois descobrindo que era o pessoal de Varginha, precisando desesperadamente estimular a economia local. E porque Itu já tinha feito tudo grande, todo mundo ia para Itu para ver as coisas grandes, Varginha não podia fazer as coisas tudo grande porque já tinha Itu. Então vamos atrair aqui pela notícia, vamos entrar na brincadeira. E aí tem um cara que viu, e aí tem um outro que experienciou um negócio sobrenatural. E lembra do papo que eu tava tendo com o Hudson? Você não pode condenar o índio que vê você chegando turistão lá no Amazonas e ele tira a roupa e veste um cocá para você tirar foto com ele. Por quê? Porque é uma demanda tua querer enxergar o índio da Xuxa do jeito que você acredita que ele é. Então ele tá te oferecendo aquilo que você tá indo buscar. Então, tem um monte de canais que quando aparece qualquer OVNI, o cara vai falar o que as pessoas estão querendo comprar. Elas estão querendo comprar a segunda e a terceira geração do filme ET, tá querendo comprar aquilo que eles want to believe. Então eles vão desenvolver um produto e vão falar assim, ó, igual Alexandre Gracinha, eu não sei, mas é a minha opinião aí, ó, porque as evidências que nós temos aí indicam que a minha opinião é essa. E aí você parte do princípio também de que esse ET que vai aparecer, ele é um ser assim como você, sendo que esse cara atravessou o universo quantos milhões de anos, Lúcio, para chegar aqui. E ele vai chegar aqui e vai fazer o que se esconde na sua casa. E eu vejo uma frustração muito grande de vocês quando eu reajo de maneira muito morna a notícias espetaculares de um OVNI que foi localizado. E, gente, no meu index, porque eu sou photos-based, né? Eu trabalhei de acordo com alguns critérios e indexes que eu vou colocar na minha cabeça. É o seguinte, se o ET for bom, então você não tem por que se preocupar. Porque se ele tem tecnologia para chegar aqui, ele vai descobrir uma maneira de se comunicar conosco caso ele queira. E aí não tem por que você se preocupar, porque o cara vai vir justamente para salvar e preservar a gente. Aí tá de boa. Se ele for mal, não tem pelo que se preocupar, porque ele vai destruir tudo e você não vai conseguir impedir que isso aconteça. Porque se o cara tem capacidade de chegar aqui, que dificuldade ele vai ter de lutar contra você? Então, quando os ETs eles chegarem, eles não vão ser discretos como o ET do Spielberg que ficou na casa do menininho lá e que o menininho e os 3 amiguinhos dele conseguiam esconder o ET do exército americano. Se o ET chegar aqui, o mundo vai parar de funcionar. Você não tem que ter pressa para ficar vendo as notícias no, como que é? Choquei. Você não tem que ficar vendo, porque não é o Choquei, não é esse site de fofoca que vai te contar, porque o mundo vai parar para assistir uma coisa muito extraordinária acontecendo. Ou a gente não vai ter tempo de parar para assistir porque vai estar todo mundo morto. Ou então a gente vai ter contato com uma coisa que a gente não tem dimensões para compreender, assim como a gente a gente pode não ter dimensões para compreender Deus caso ele exista, né? Do mesmo jeito que uma formiga nunca vai conseguir te entender, do mesmo jeito que uma borboleta nunca vai entender os seus problemas psicológicos e os seus traumas de infância, talvez você nunca consiga entender alguém que está acima de 3 dimensões, e aí tá na hora de ir lá ver o que o Carl Sagan tem a dizer sobre quarta dimensão e sobre possíveis coisas que a gente não tem condições. Então talvez exista vida e ela esteja nos observando, e talvez exista um Deus e ele está entre nós, e você não tem dimensões para alcançar isso. E se a gente não vai passar por uma mudança, então tudo vai continuar como sempre foi, porque talvez o propósito seja esse. Tá vendo como dificilmente vocês vão conseguir me desesperar com alguma coisa como um OVNI? Agora, assim, pô, Fausto, você tem que ver que o OVNI ele apareceu nos Estados Unidos, no Alasca, e depois apareceu na China também, cara. Pois é. Isso que eu falei, que eu tava falando com o Lucas ontem, eu não sei se foi eu ou foi ele que chegamos a essa conclusão,
porque acho que os dois pensam isso. O balão ser pego nos Estados Unidos é feio para os dois. É feio para a China, que tá mandando um balão espionar, e é feio para os Estados Unidos, que o balão chegou na porta do, do Centro de Desenvolvimento de Arma Nuclear, onde ele tem ogiva guardada lá, e o balão chegou lá e ele não se deu conta, ele não viu o bicho vindo. Um balão. Então, assim, na guerra do Iraque, do Irã e do Iraque, os Estados Unidos ele alegava que ele podia lançar um míssil. Então vamos pro mapa. Na Guerra Fria, os Estados Unidos falou assim, olha, eu consigo lançar um míssil daqui da minha casa e eu posso mirar em qualquer lugar do Irã e acertar o meu alvo em qualquer lugar do Iraque e acertar um alvo no Iraque. Isso era o chaveco da Guerra Fria. Se você assistiu filmes de Hollywood na década de 80 e 90, você ficou vendo essa alegação em todo filme que você assistia. Porque basicamente Guerra dos Mundos, Independence Day, foi sempre MIB, Men in Black, foi sempre Hollywood dizendo o mundo não está preparado para ET, Estados Unidos está preparado para ET e nós temos tecnologia que vocês não conhecem. Por quê? Porque nós ganhamos a Guerra Fria porque a gente é foda pra caralho. Então o dia que eu lançar um míssil daqui, se eu quiser, eu acerto o Iraque. Aí na Guerra do Golfo veio um porta-aviões aqui no Golfo Pérsico, e ele mirou o Iraque e ele errou o Iraque. O míssil errou o Iraque. Então, há que se entender a diferença de propaganda e de realidade. Então, os Estados Unidos que ficou aí, cheio de bravata, falando que nós somos o país mais seguro do mundo, viu balões chegando nos seus centros, onde estão guardadas suas preciosidades, suas armas nucleares, um balão voando lá que ele não sabia o que era. Pelo fato disso ser feio tanto para a China, que mandou, supostamente mandou, e para os Estados Unidos, que não percebeu o negócio vindo, é que é muito conveniente que eles comprem essa retórica do tipo, é um ET, é um OVNI, não descarto a possibilidade de vida extraterrestre. Como isso daqui é vergonha para os dois lados, nem Estados Unidos vai admitir que o chinês conseguiu espioná-lo e nem a China vai admitir que mandou um negócio lá. Embora sugira-se. Fausto, mas se fosse assim, não teria um balão sobrevoando a China. Pois é. Que difícil para a China colocar um balão voando para ela mesma ir lá e abater. E gastar menos do que 8 milhões de reais. Então, tem coisa que... Lembra que eu falei para vocês que num vídeo em que eu falei sobre aquelas personagens crianças que pela desculpa de terem 22 mil anos elas podem ser erotizadas sendo crianças? E aí eu falei para vocês, do mesmo jeito que um jogador de futebol ele precisa ter orientação moral, ele precisa ter educação moral e cívica para ele entender que o fato dele sempre tá ou jogando futebol ou no puteiro e quando ele não tá em nenhum dos dois tem um monte de mulher se descabelando e gritando querendo dar pra ele, que o fato dele conseguir coisas muito fáceis, tanto na esfera pública dele como celebridade, como na privada ele dentro do puteiro, o fato de ter aquela disponibilidade toda não significa que em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo, uma mulher que não o conheça seja obrigada a também querer o que todas as outras quiseram até então. E se ele não tiver essa consciência, pelo fato dele estar exposto muito tempo a mulheres que o querem, o dia que ele encontra uma que não o quer, ele pode achar que ele tem o direito de possuí-la. E aí é Robinho preso e é o outro discípulo dele lá preso também, que tem que ficar preso mesmo. Por quê? Porque os caras viajaram. E aí o que eu falei? Eu sou contra esse tipo de personagem de 22 mil anos que pode transar, mas que tem cara de criança. Eu sou contra isso, porque se um cara que trabalha 8 horas por dia decide passar 8 horas por dia assistindo esse tipo de conteúdo e ele encontra esse tipo de conteúdo em abundância, em algum momento ele pode brisar e falar assim, então eu tô vendo uma criança ali que é igualzinho os personagens que eu assisto 8 horas por dia todos os dias da minha vida há 10 anos, então essa criança quer. Se não falou não, é porque quer. E aí esse cara, ele tem que ser... Fazer o quê com um cara desse?
Ele pode ir num julgamento depois de arruinar a vida de uma criança, dizer que foi sem querer, porque ele estava bêbado, ele não sabia muito bem o que estava acontecendo. Esse cara tem que ser punido e a punição dele tem que ser exemplar para a sociedade. Tudo aqui é exposição. É o jogador de futebol há muito tempo, com mulheres disponíveis que faz ele acreditar que todas são. E um nerdola exposto a personagens que faz com que ele comece a normalizar uma coisa que é bárbara. E a nossa conclusão, você tem que parar de assistir Netflix, cara. Se você tá passando mais tempo no Netflix do que no mundo real, você pode olhar pro mundo real e falar, porra, mas é lógico que tem ET. E eu sei que é. Os caras estão mentindo pra mim. Os caras estão mentindo pra mim, porque eu tenho certeza. Por quê? Porque você foi o esperto que sacou. Depois de 250 séries que lidam com ETs, a coisa mais natural do mundo é que tem ET e que não estejam falando a verdade pra você. Mas uma hora você vai descobrir, porque você não é trouxa, você não acredita nas mentiras que estão te contando. E esse tempo que você passa no Netflix, você poderia pegar metade desse tempo e estudar física. E se inscrever no canal do Sacani, por exemplo, que é o Space Today. Ou Ciência Todo Dia, e aí você começa a ver o quanto é deslumbrante a vida de um... a vida não sei, né? A vida pode ser uma bosta, mas o trabalho de um astrônomo e o resultado de todo o empenho da humanidade na astronomia, e você pode pegar 1% de todo o conhecimento que já se tem e tentar entender por cima esse conhecimento, e você vai falar, caralho, que coisa foda. E aí, isso é a ciência de verdade. Esse é como o nosso universo é conhecido. E Netflix e ET de Spielberg não tem absolutamente nada a ver com isso. E talvez você esteja esperando uma coisa que nunca vai ver. Assim como você pode estar esperando de Lula e de Bolsonaro uma coisa que também nunca vai vir. Por quê? Porque você se nega a enxergar o mundo do jeito que ele para acreditar no mundo que a pessoa está dizendo que existe. E aí você cai num discurso vazio e a sua perspectiva fica limitada, e aí você não consegue sair do espaço de atuação que te disponibilizam, que é nenhum. Eu queria muito corresponder com a empolgação que vocês têm, mas se vocês estiverem certos, num instante, quando a coisa se tornar pública, vocês não vão ter que argumentar. Vai ficar evidente. E aí, assim, se os ETs aparecerem aqui e se manifestarem, sabe que diferença vai fazer você ter descoberto isso um dia antes ou um dia depois? Nenhum. Então, não precisa ter pressa. Foca em outras coisas. Estuda a taxa de juros, estuda a Selic. Entende como que a queda de 2 pontos na Selic pode formar um Brasil completamente diferente no ano que vem. E isso vai alterar a sua vida, porque em algum momento você pode falar, puta, aqui eu consigo gerar riqueza, e aí você muda a sua vida. A gente não vai conseguir salvar a humanidade, a gente não vai conseguir salvar o Brasil inteiro, mas melhorar a sua vida a gente consegue. Corre atrás.